Olá, amigos, tudo bem? Esse é mais um episódio do Review, onde eu comento algumas das principais notícias da semana. Hoje a gente fala sobre o mercado profissional na área de marketing. O que está acontecendo com esse mercado? Que de repente tem os arrependidos aí do marketing. Vamos entender um pouquinho mais esse movimento. Fiquem comigo que a gente já volta. Pois é, tem uma pesquisa que saiu falando que até 60% dos formandos na área de marketing podem estar arrependidos, podem ter se desiludido com a profissão. Para comentar um pouquinho sobre esse tema com a gente, eu trouxe o professor José Telmo, que é um colaborador aqui de longa data do canal, do nosso podcast. Meu amigo Telmo, seja bem-vindo mais uma vez, Telmo. Salve, salve. Tudo bem, Bruno? Muito obrigado pelo convite. Ô, Telmo, quero te perguntar uma coisa antes da gente começar. Você já está no cu, Telmo? Você já Oh, meu está Deus do céu. ativo no cu, Telmo? É isso que eu quero Quem, saber de quem, você. quem não está com o cu ativo? Meu Deus, a quinta série é muito forte para essa rede social que surgiu. É muito, mas eu estou lá, com o mesmo arroba, o mesmo login que eu tenho do Twitter, arroba José Telmo. Também tô lá, Telmo. Inclusive, agora estou te seguindo também, seguindo o Opa, seu cu, Telmo. Então, sem igualmente agora. nenhum. É Meu Deus do difícil, céu. né? É difícil. É muita quinta série falar isso. O Brasil abraçou isso. Já sabe, já prevejo futuros é, apps e empresas que vão surgir nos próximos anos influenciados por esse movimento. Ô, Telmo, já que a gente entrou nesse tema, rapidamente, o que você está achando dessa movimentação, Telmo? Porque a rede social indiana, né, o Ku, deu realmente uma ampliada de usuários aqui no Brasil, inclusive o CEO lá agora vive dando entrevista para os jornais e para os sites, para os grandes portais daqui, mas será que a coisa vinga? Twitter continua aí numa derrocada? Inclusive, eu vou comentar rapidamente também uma notícia que saiu na Wired essa semana, dizendo que o discurso de ódio, o discurso tóxico, já aumentou consideravelmente no Twitter após o início da era Musk, né, da gestão Elon Musk à frente da companhia. Vou deixar o link aí também na descrição do vídeo. Mas o que você está achando, Telmo? Cara, o que a gente está vendo em primeira mão é o movimento de massas, né? Onde que está sendo um lugar inóspito, onde as pessoas estão se sentindo como sendo oportunidade, não sendo uma boa oportunidade para estar. Então, quando encontraram, a turma já estava na busca, naquela coisa de será que vai acabar a ferramenta? Será que a ferramenta vai desaparecer? E aí alguém encontrou essa ferramenta indiana, que ela se assemelhava, outros já tinham visto algumas próximas ou não tão semelhantes, o Mastodon, outras aí que foram citadas, eu confesso que eu nem cheguei a gravar, mas todo mundo querendo encontrar um Twitter para Dois, né? substituir, um Twitter 2 e o Ku indiano foi o Sim. mais próximo que o pessoal acabou indo. E aí viu-se um movimento pesado, porque todo mundo estava esperando que nas próximas horas, fosse o Twitter desaparecer. Então, assim, uma coisa que eu usei em aulas foi comentar que a necessidade de se comunicar ou de se conectar com as pessoas, estar onde estão os amigos, faz com que haja esse movimento, até o movimento de manada, alguns assim, sem nem pesar prós e contras, para que todo mundo encontre o lugar onde eu quero estar junto com todo mundo, eu quero estar por dentro, eu não quero ficar para trás, eu não quero ficar desatualizado. Então, o pessoal fez esse movimento. Como não teve necessariamente o fim abrupto do Twitter, o pessoal está como que cai lá, né? Alguns permanecem, não criaram perfil, alguns estão ali postando alguma coisa, mas olhando como é que está medindo, né, a pressão. Ah, não sei, sinceramente, é tão Poucos veículos imprevisível. nacionais, poucos É, veículos, né? Em termos poucos, não é. de. Isso ainda não foi porque para as marcas assim ainda não é uma coisa tão simples chegar e simplesmente ir para um outro lugar. Eles têm investimentos, eles têm contratos, eles têm situações que não são simplesmente uma questão de agora corre para outra rede social. Os usuários certamente vão.
E à medida que tiver maior aderência ou mais engajamento de novas marcas e participações, talvez uma rede social ela mesmo se torne um grande competidor do Twitter. Só que não sabemos qual o futuro que o Elon Musk pode inventar de uma hora para outra. As ações estão sendo bem pensadas mesmo ou não, se o Twitter vai durar tanto tempo ou se nada vai passar de simplesmente um abalo. Temos que ver, temos que conferir. Enquanto isso, a gente recomenda que todo mundo tenha o seu espaço alternativo preparado. Eu confesso que eu tentei usar o Mastodon, mas não consegui, não consegui entender a lógica ainda da coisa, E então, ele agora é realmente quase o que um Ku é muito Discord. semelhante, né? O Ku é muito Sim, semelhante ao o Twitter. Mastodon ele vai para um caminho que parece um Discord, assim, ele tem os servidores, então você faz parte dos servidores e as pessoas conversam entre si, mas assim, é um pouco mais complexo o entendimento. Ó, vou aproveitar que a gente entrou nesse tema, e ontem eu até fiz uma postagem, não está no meu Ku, mas está no meu Instagram. É porque eu tô ainda aprendendo, até ontem brinquei lá, o Ku de todo mundo tá bugado, porque aconteceram umas coisas, não sei se você já tentou usar a versão desktop do aplicativo, Não, 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 mas ainda de não. repente ele começou a misturar. É pena que eu não dei um print, mas eu fiz uma postagem e ele misturou o texto de uma postagem minha com uma outra postagem de outra pessoa lá. Então, assim, o Nossa. negócio é um negócio meio louco, mas enfim, mas eu fiz uma postagem porque a galera por aí com essa história de Twitter, né, e gestão Elon Musk, se tem planejamento, se não tem planejamento, se o cara é um gênio ou é um maluco, e aí o pessoal fica tentando justificar, porque é impressionante, né, Thelmo, como bilionário arruma advogado facilmente, todo mundo vem para Nossa. defender o cara. Então, o pessoal citando até bibliografia, e aí citaram, coitado, o professor Clayton Christensen, que eu estou mostrando aqui, Hum, citaram Michael Porter, citaram o conceito de destruição criativa, citaram aham, todo mundo. Eu fiz uma postagem falando: quero que me digam onde que nessas teorias sim. aqui se fala do camarada se comportar como um boçal, né? Sem qualquer planejamento. As pessoas tentam justificar ali as ações do caos total, e toda a É. imprensa norte-americana está falando isso, batendo, e você vê, os indicadores já estão aí, quer dizer, o conceito de brand safety que eu falei na semana passada, se já estava ruim, agora comprovadamente, com aumento da taxa de hate, no hate speech, né, que eles dizem, como eles Uhum. chamam, e discurso do ódio, discurso tóxico, o conceito de brand safety vai lá embaixo, e aí vamos ver qual vai ser a mágica que o tio Elon vai fazer para tentar reviver o passarinho azul, porque o passarinho indiano, o pinto indiano, tá aí e tá com É. tudo. Ô, Thelmo, Verdade. vamos passar para o tema de hoje. A gente tem aqui uma pesquisa feita por uma empresa, uma plataforma de seleção norte-americana, ZipRecruiter. Até você me chamou a atenção ontem, que falou: olha, essa Isso. pesquisa não necessariamente foi feita com o público brasileiro. E ela fala aqui os 10 cursos de graduação que as pessoas mais se arrependem de terem feito. O primeiro deles, o campeão, jornalismo, com 87%, depois sociologia, 72%, artes com 72%, comunicação com 64%, educação com 61%, e aí marketing com 60%. Mas a gente, apesar de não ficar muito claro aqui na notícia, a notícia do Educa Mais Brasil, mas também saiu primeiro no Valor Econômico, não é isso? Isso. A notícia, na verdade, ela saiu no Valor Econômico por volta do dia 20, 20 e poucos, e aí me incomodou essa ZipRecruiter. Aí fui procurar a empresa, ver se tinha filial no Brasil. Queria ler a pesquisa, né? Queria nada, nada, só achava uma ferramenta americana. É Na o verdade, trabalho que o ZipRecruiter jornalista deveria ter feito, né, Thelmo? Mas é, aí. o ZipRecruiter é uma ferramenta que ajuda na contratação de pessoas lá nos Estados Unidos. Uma ferramenta semelhante a essa que a gente tem aqui de Cato e coisas do tipo. E a pesquisa é dentro do cenário americano. O que me chamou a atenção é que o curso de criminologia estava crescendo pra caramba na pesquisa. Aí foi que eu chamei, pensei, peraí, Criminologia. É. criminologia está crescendo, que tem o lado dos arrependidos e tem o lado dos cursos que estão despontando. TI, programação e criminologia. Aí foi isso que me chamou a atenção a pesquisar, correr atrás. E aí eu vi que a gente tem que
embora seja uma análise, seja uma fonte de pesquisa de um universo americano, né, da situação dos alunos dos Estados Unidos, é interessante a gente trazer para o nosso debate aqui tupiniquim das dificuldades, né, que os nossos formandos, né, que os nossos profissionais sempre estão passando por aqui. Verdade, por isso, inclusive, a gente conversou ontem, ela falou, mas essa realidade deve ser muito próxima, né, do que a gente vive aqui. E aí eu queria chamar para esse comentário nosso, Thelma, a respeito da configuração do mercado, né? Uma reclamação que eu vejo muito grande, assim, principalmente para quem se forma exclusivamente em marketing, que é o curso tecnólogo de 2 anos, é que, olha, as vagas estão pedindo conceitos de design, as vagas pedem ferramentas de comunicação, ferramentas de criação, sendo que o cara, ao longo do curso, ele olha marketing, ele até vê alguma coisa de comunicação, mas ele não é um profissional da ferramenta de comunicação. Outro ponto também que você deve ouvir direto como professor da área de marketing digital, é assim, estão pedindo centenas de milhares de ferramentas de marketing digital que eu nunca vi, que eu nunca ouvi falar. Uma E aí, experiência absurda para um estagiário, às vezes, ter que executar, ou responsabilidade demais para um estágio. exato. Aí você me mandou também uma outra matéria, agora publicada pela Isto É, isso não é, nem é tão recente, né? É de agosto desse ano, mas aí uma pesquisa desenvolvida pela ADP, líder global em soluções de gerenciamento de folha de pagamento, segundo ela, 93% das empresas ao redor do mundo declaram que não fazem mais questão de diploma para os seus funcionários. E aí tem números até interessantes, segundo eles, 50% das vagas atuais que são abertas, por exemplo, na IBM, já não especificam um diploma ou não colocam como uma condição ali ter um diploma de nível superior. No Google essa taxa ainda não é tão alta, mas aqui, cadê? 70%, me parece, né, das vagas que são abertas hoje, 72% das vagas que são abertas hoje pelo Google já não exigem diploma. E aí, Telmo, diante disso, e diante do cenário que a gente tem, né, o mercado aqui é muito, como é que eu vou dizer, muito superficial, pouco desenvolvido, e acho até natural que as empresas, boa parte delas, não contrate profissionais de marketing para tarefas mais analíticas, porque, na verdade, o próprio empresariado brasileiro, na maioria das vezes, quando pensa marketing, pensa apenas em ferramentas de comunicação ou em ferramentas de comunicação para o digital, e isso tudo associado a uma tendência a você não ter tanta exigência do diploma, porque, afinal de contas, a galera está se formando, aprendendo com cursos livres, com cursos de menor duração. Você mesmo daqui a pouco está em aula, vai estar dando uma aula de marketing digital, um curso de marketing digital. Então, essa formação que a gente está dando, ela está em descompasso com o mercado, de repente a gente dá uma formação muito analítica para um mercado que é simples demais, para um mercado que ainda não se desenvolveu. É como se eu pegasse e desse um camarada, um pós-doutorado em engenharia, mas o camarada vai, engenharia mecânica, mas o camarada vai trabalhar trocando óleo de carro num posto de gasolina. Seria mais ou menos isso, Telmo? A discussão é bem complexa, Bruno, porque sempre vai ter aquela ideia de que a academia está atrasada em relação ao mercado, e que aí a academia está sempre em descompasso. Vem de uma história de sempre ser a academia, ou a faculdade, quem forma o profissional. É inegável que realmente o mercado ele tem uma velocidade, uma demanda, uma necessidade muito maior do que a academia. E a função da academia não necessariamente é formar o profissional que vai para o mercado ali para suprir aquela vaga, mas é a formação de alguém que domina aquele conhecimento. Se o conhecimento ele não é o ideal que o mercado tem, e a faculdade, o curso, ele tem uma ideia de tentar formar para suprir vagas, eu acho que é aí que está essa discussão, porque a faculdade ela ajuda na formação, literalmente formação, a capacidade do indivíduo de interpretar, de analisar, de gerar alternativas, dela ser capaz de fazer. Então, existe aí uma complexidade que eu acho que é importante fazer a faculdade. É importante ter a formação. Em outro lado, as pessoas estão preocupadas com o emprego.
Sim, né? sim, sim. E estão preocupados com, às vezes não é nem emprego, trabalho, né? Vamos dizer assim, já que também existe a ideia da Pois é, tem essa simplificação, diferenciação, né? emprego e trabalho, né? As pessoas estão querendo Sim. trabalho para poder receber, né? Então, uma pesquisa que eu fiz em sala de aula com os alunos, enquanto a gente estava fazendo análise sobre dados, usando o Google Trends e tudo, a gente percebeu que houve um pico de cursos rápidos após a pandemia e cursos intensivos teve uma queda. Teve uma queda. A gente debateu em sala imaginando que as pessoas estão, por uma situação de emergência, estão buscando soluções mais rápidas. Tipo, o que eu aprendo logo que eu já posso ir ganhando alguma coisa e me sustentando e seguindo. Então, existe esse pensamento de que as coisas têm que ser um pouco mais rápidas, né? De o que já dá para ir fazendo que eu ganho e já estou aí trabalhando. Eu não preciso na visão de alguns isso consta como sendo lento, né? Tipo, fazer 4, 5 anos de uma formação, ou se for medicina, 6, 7, 8 anos, mais uma Exato. especialização, para começar a trabalhar. Então, existe essa discussão. Eu acredito que não é uniforme também. A gente aqui, humana, sente essa pressão muito maior de não ter o diploma, não ter o diploma para execução da atividade, mas engenharia precisa ter, pelo amor de Deus, e médico também, por favor, os psicólogos e psiquiatras têm que estudar bastante, por favor. Então, não é todo mundo. E, cara, eu acredito que há uma necessidade de nível técnico que precisa ser suprida, que é aquele conhecimento realmente mais rápido, mais prático, mais ferramental, mas eu acho que todo mundo tem que conciliar com a ideia de, sim, da formação de um nível superior, de uma capacitação até de outras, para mestrado, para doutorado, que precisamos também de mais doutores, mais mestres dentro de suas áreas de conhecimento. Então, Sim. essa eterna briga de devo ou não devo fazer faculdades eternas, na minha opinião, sempre eu vou dizer que você tem que fazer. Você tem que Sim, é a fazer, minha você também. É a precisa. minha também. Mas você também pode, em paralelo, por que não fazer um curso rápido, fazer uma formação, fazer algo que acelere o teu conhecimento? E aí, aonde que a gente aposta? No marketing digital, na comunicação, na programação? Então, essas são as discussões que a gente vê, que até as reportagens, aproveitando que deu início à nossa conversa, que aponta que a parte de TI está crescendo para caramba, a parte de Sim. programação está crescendo para caramba e virou o xodó de uns tempos para cá. E assim, Que é também, às inegável vezes, é muito pedida, né, conhecimento. Telmo? Também, às vezes, é Sim. muito pedida para o pessoal da área de administração e marketing. Às vezes é muito solicitado esse conhecimento mais técnico. Inclusive, um ponto importante aqui é que, embora os arrependidos estejam em grande maioria nos cursos de marketing, mas os cursos de administração, por outro lado, parecem dar um bom retorno, assim, e segundo a pesquisa, de novo, fazendo o Uhum. disclaimer aqui, que a gente não tem exatamente certeza se a pesquisa foi feita aqui ou lá fora, mas o pessoal que cursou administração se diz bastante satisfeito, né? Então, dentro de uma mesma macro área, a gente teria ali, para uma subdivisão específica, de repente, um pouquinho de uma nesga de arrependimento, já olhando para quem optou por um caminho mais amplo, talvez tenha mais possibilidades ali. Até tua pesquisa de mestrado foi sobre o mercado de educação também, não foi? Eu estou enganado? Mas foi resumidamente, a capacidade das instituições de ensino privadas elas se adaptarem a um ambiente de digitalização da educação. Então, eu queria Bacana. ver se as faculdades, e foi durante a pandemia também, então a pesquisa casou tudo perfeito. Então, houve sim uma capacidade de adaptação, não sem alguns aborrecimentos, rusgas e apertos de diferentes áreas, porque envolve a faculdade, os alunos e os professores, então houve aí um aperto, mas foi possível, tanto que a gente está ainda colhendo alguns frutos dessa parte digital, desses movimentos que aqui no Brasil foram positivos. Lá fora não foram tão assim fortes ou tão positivos esses avanços. Mas para o Brasil, para o brasileiro foi essa necessidade. Legal. Ô, Telmo, só para a gente fechar aqui, a gente tem Uhum. números também do SEMESP, que é a entidade que reúne os mantenedores de ensino superior no Brasil, e a taxa de evasão
desde que a pandemia começou, ela subiu, ela já era alta, né, em torno de 30%, e agora ela está na casa praticamente dos 40%. Quer dizer, isso aí casa com o que você trouxe das pessoas buscando uma formação mais rápida, é claro, associado também à crise financeira, né? Então, as famílias mais endividadas, com menos dinheiro, e obviamente um dos cortes que vem para a educação, então reforça esse lado das pessoas estarem buscando formações de menor duração e que já possibilitem ela ganhar algum dinheiro, arrumar algum trabalho por aí, como você bem colocou, né? No Brasil nós temos uma questão social que não tem como ser colocada de lado. A gente, no nosso país, os que têm melhores estudos, melhores condições, rumam para as públicas, para as vagas das escolas públicas. O que resta para o ensino privado, o que resta para esses alunos são caminharem para o ensino privado, para escolas mais acessíveis para esse público, o que tem que fazer com que precisa que eles disputem por bolsa e aí tenham que conseguir emprego, bico, formas de renda para conseguir pagar essas faculdades. É um perfil de aluno que estuda à noite e trabalha durante o dia, né? Isso é Que importante. E que trabalha, não trabalha na área, né, necessariamente. Tem um não emprego para trabalha se na área. sustentar, de fato. E a faculdade é a oportunidade para mudança, de ser o primeiro da família que entra numa faculdade. Então, existe todo um dilema social e financeiro envolvido nessa questão. A evasão não significa que simplesmente não são alunos que não se adequaram, não aceitaram o curso ou se decepcionaram. Não, existe a questão também como teve da pandemia, da perda de empregos, da diminuição do acesso financeiro. Então, a gente tem que olhar justamente dados de acesso social dos nossos alunos para o acesso a esses cursos, né, para a participação desses cursos. E quando realmente há o aperto, como você falou, começa a se cortar onde é não supérfluo, mas onde é mais caro. Então, não dá para manter a faculdade. E aí acaba privilegiando, claro, o sustento. Muito bem, meu amigo Telmo. Temos que voltar a esse tema. Vamos depois marcar um papo para o Talk to Biz sobre esse tema, os caminhos para a educação. Telmo, Certamente. quero te agradecer por esse comentário aqui, essa participação no nosso comentário de hoje. Obrigado, você é sempre muito bem-vindo, meu amigo. Boa aula para você Obrigadão. daqui a pouco. Valeu, Bruno. Muito obrigado pelo convite, pela possibilidade de debater o tema. Valeu, meu amigo. É isso, meus amigos. Nos vemos na semana que vem. Um abraço a todos. Até.